Muito bom dia a todos. Começar por dar os bons dias e agradecer também aqui a presença da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, na pessoa da Sra. Enfermeira Dulce Vargas e da doutora Liliana Moura. Dar apenas aqui uma breve explicação sobre como é que vai proceder esta audição. Eu vou-vos dar a palavra para 10 minutos iniciais, para poderem fazer a vossa exposição. Em seguida darei a palavra a cada grupo parlamentar de seguida por 5 minutos e depois no final vocês voltarão a ter a palavra por 10 minutos para poderem responder às questões dos senhores deputados ou poderem acrescentar alguma coisa também que ficou por dizer na vossa intervenção inicial e assim sendo dou-vos já a palavra para os primeiros 10 minutos. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Sra. Presidente, bom dia, Srs. Deputados e Deputadas. Portanto, na qualidade e em representação da ANCC, no fundo gostava de partilhar aqui, não sei se me estão a ouvir bem, as dificuldades sentidas no âmbito, no fundo, do processo do maior acompanhado. Portanto, não é somente a nível dos hospitais que se tem vindo a sentir aqui um aumento crescente dos casos sociais. Portanto, a rede também está ocupada em cerca de 37% neste momento de casos sociais. Na instituição que eu dirijo, enquanto diretora técnica, neste momento temos mais de 50% de casos sociais, portanto, em média duração. Muitos destes casos sociais que acabam por ficar a aguardar vaga para longa duração, que tem sido, no fundo, uma das sugestões dentro da Rede Nacional de Cuidados Continuados para não ocupar as camas em média. Muitos dos utentes que atualmente são referenciados para a rede acabam, no fundo, por ser admitidos mesmo após o questionamento das várias unidades e muitos deles, sem potencial de reabilitação, acabam por ser internados na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Estes casos sociais, portanto, em que, se calhar, antigamente, quando eram referenciados para a rede, vinham de uma forma oculta, portanto, aquilo que vinha explícito no aplicativo da rede, no aplicativo informático, não era de uma forma clara, atualmente já acontece virem já referenciados como casos sociais. Portanto, muitos destes utentes já veio referido que na realidade não conseguem regressar depois ao seu domicílio, que a alta vai ter que passar no fundo por uma referenciação para uma ERP. Por um lado, isso acaba por ser facilitador, porque nós sabemos no fundo o que é que estamos a aguardar um utente que acaba por ser um caso social, mas, no fundo, não há nada neste momento que seja feito para impedir que estes casos sociais entrem diretamente na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Antigamente, por exemplo, tudo se fazia para que, no fundo, se libertasse camas hospitalares. Não estou só a falar da referenciação em termos de questões clínicas. Muitas das vezes, também, a nível social, havia muita informação que era oculta e valia tudo, no fundo, para conseguir libertar camas hospitalares. Muitas das vezes estamos a falar de doentes com demência ou após um AVC, que na realidade não têm sequer capacidade para fazer uma assinatura dos documentos para a referenciação da rede, em que, por exemplo, o documento de identificação é uma assinatura e vem com uma assinatura digital, portanto, que não corresponde. Ou então alguém que é referenciado para a rede e que tem que pagar, no fundo, um valor de uma diária, que a maior parte dos utentes tem que pagar um valor de uma diária, mas que, na realidade, não tem acesso à sua conta bancária ou não tem acesso a um cartão multibanco e não o consegue fazer. Na realidade é assim, estes processos de maior acompanhado surgem no âmbito do quê? Na realidade, se estamos perante pessoas que não vão conseguir ter uma alta da rede, e nós, unidades, sentimos uma grande pressão por parte das equipas que nos coordenam para conseguir efetivar essas altas, como se o ónus, no fundo, caísse sobre estas equipas e nós, na realidade, como estamos no fim da linha, entre aspas, acabamos por não conseguir efetivar estas altas pela inexistência, no fundo, de respostas sociais, que é o grave problema que temos. Estes processos surgem na medida em que estes utentes, não podendo regressar ao seu domicílio, têm que ser referenciados para o tipo de resposta social e a maioria deles passa por serem referenciados para uma ERP. Para se referenciar para uma ERP, isso requer, no fundo, aqui uma assinatura. Se o utente não tem uma capacidade ou cognitiva ou motora para fazer a sua própria assinatura, tem que ter alguém que o represente. E é nesse sentido que temos que avançar aqui com o processo do maior acompanhado. Quando estamos a falar de pessoas que não têm família, salvo seja, porque todos temos família, não é? Mas que não têm familiares presentes, não têm amigos presentes, aquilo que acontece é que muitas das vezes o Ministério Público questiona os diretores das unidades se querem aceitar esse cargo.
e neste momento há muitos diretores que acabam por aceitar esse cargo por duas questões. Primeiro, porque não conseguimos, no fundo, contornar esta lacuna da rede, porque não conseguimos referenciar um utente se não temos uma assinatura dele ou de alguém que o represente. E, por outro lado, se o utente tem que pagar um valor à unidade, um valor de diária, se não tem acesso à sua conta bancária, se não tem acesso ao seu cartão multibanco ou não consegue sequer utilizá-lo, vai recair, no fundo, aqui em dívida com as unidades. Uma forma de contornarmos isto, muitas das vezes, é pedir, e a maioria dos utentes são pensionistas, é pedir aqui a transferência do vale da pensão para a morada das unidades, mas nem sempre isto é possível. Portanto, eu posso dar aqui exemplos práticos. Tenho um utente na unidade que, neste momento, até já está com transferência para uma unidade de longa duração, porque ficou, no fundo, a aguardar a vaga, é um caso social. Trata-se, no fundo, de uma pessoa que recebia a sua pensão através de transferência bancária. Fui nomeada acompanhante, dirigi-me à instituição bancária para perceber como é que podíamos ter acesso à conta bancária e, no fundo, deparámos com a situação em que o senhor tinha uma conta conjunta com a esposa que já tinha falecido, em que, na realidade, ninguém avançou com a habilitação de herdeiros, portanto, a única hipótese que teríamos aqui seria fazer uma conta conjunta, portanto, em meu nome individual com o utente, de forma a que o valor pudesse transitar depois de uma conta para outra. Obviamente que eu recusei e não aceitei, assim como muitos colegas meus também o recusam e na realidade não querem assumir essa responsabilidade. Porque, na realidade, quando é emitida uma sentença pelo Ministério Público, não há aqui em conta que o diretor técnico da unidade não é um familiar, não é um amigo, não é alguém que, no fundo, pode ter acesso a informações sobre a vida pessoal da pessoa. Ficar a saber, no fundo, que há outros contratos associados a essa conta bancária, que há contratos de eletricidade, de água, que teriam que ser cancelados para que se pudesse abrir outra conta. E, portanto, isso não é tido em conta. Este utente, neste momento, vai ser transferido para outra unidade de longa duração, onde vai ficar a aguardar uma ERC, e na realidade, o que vai acontecer é que este processo de maior acompanhado vai ficar, no fundo, imputado à minha pessoa durante imenso tempo, como já aconteceu no passado com outras situações. Tenho uma situação desde fevereiro que ainda não foi desbloqueada, que, no fundo, o utente já não está na nossa unidade, mas que continua a ser a responsável, continua a ser a acompanhante. Portanto, isto são aquelas situações que se acabam por arrastar no tempo. Todas estas situações acabam, no fundo, por ocupar muito tempo dos diretores técnicos que, dentro do seu horário de serviço, têm que resolver este tipo de problemas e acabam por prejudicar também a sua entidade patronal, porque mesmo que queiram fazer isto fora do seu horário de trabalho, não conseguem, porque a maioria das questões não se conseguem resolver, porque as entidades também não estão com horários alargados. E, efetivamente, depois há outras questões que se levantam aqui, a nível de custos que têm a ver com todos estes processos. Peço desculpa, tenho mesmo que beber água. Peço desculpa. Que, por exemplo, o Ministério Público pede-nos, por exemplo, fazer a avaliação de um doente que tem que ser encaminhado ao hospital para fazer exames auxiliares de diagnóstico, quando muitas vezes isso é feito dentro da própria unidade, e durante a pandemia isso aconteceu inúmeras vezes, e quando o utente já está com dívida à unidade, não tem sequer dinheiro para pagar à unidade, não tem como aceder a um transporte, não tem como aceder a um acompanhamento, acaba por ter que ser a unidade, muitas das vezes, a entrar com esse valor e com essas custas para poder deslocar o utente ao hospital, quando essa avaliação também pode ser feita dentro da própria unidade. Tive uma situação particular, foi única, também não conheço outras idênticas, mas posso partilhar aqui, em que, em nome individual, portanto, acabei por ter que levar o utente ao hospital. A instituição teve que pagar esse valor porque recebi um ofício por parte do Ministério Público a dizer que queria ser condenada em multa processual se não o fizesse, quando na realidade o utente não tinha dinheiro para poder pagar essa deslocação e esse acompanhamento. Sendo que a sentença tinha sido emitida 1 ou 2 dias antes, portanto nem sequer
teria havido tempo para conseguir aceder nem à pensão da utente, nem à conta bancária, portanto, isto são aquele tipo de situações que acho que poderiam ser resolvidas de outra forma, porque se a rede, no fundo, também já está tão subfinanciada, estarmos a subcarregar mais as unidades com este tipo de custas, acho que é um bocado injusto, e para nós, profissionais de saúde, que lidamos diariamente com estas situações, e eu, enquanto enfermeira, e trabalhando nesta área já há alguns anos e mesmo em cuidados paliativos, percebendo o que é que isto significa para as famílias, para estas pessoas, as perdas, estar ali sozinho, sem família, sem ninguém, tentamos, no fundo, ajudar estas pessoas e muitas das vezes sentimos um bocadinho incompreendidos e injustiçados, não só às vezes pelas equipas da rede que nos acompanham, que deveriam acompanhar e colocarem-se mais um bocadinho no nosso papel, mas depois também pelo próprio Ministério Público, em que nós acabamos por ser um bocadinho facilitadores para colmatar aqui estas lacunas todas da rede e do próprio sistema, mas depois não temos ninguém, no fundo, que compreenda que não temos capacidade para ajudar todos, porque estamos a falar em 2, 3 casos, se calhar numa unidade de 60 utentes, mas são inúmeros pelo país fora, e portanto daquilo que eu tenho conversado com colegas de outras unidades, isto é uma coisa transversal, que não é só aos cuidados continuados, mesmo na instituição onde eu trabalho, portanto temos outro tipo de valências, desde serviço de apoio domiciliário, desde lares residenciais, ERPs, que no fundo também passam por este tipo de situações, e por incrível que pareça, até mesmo no domicílio, temos imensos idosos a viver sozinhos, e que são estas equipas de cuidados que acabam por assumir estes papéis. Portanto, até mesmo os utentes que nós temos a custo zero na unidade, que também existem, que muitas das vezes, obviamente, são casos sociais, se bem que muitos dos casos sociais que nós temos estão tanto tempo connosco que acabam por deixar de ser casos sociais, porque a condição clínica se vai alterando, porque pelo próprio envelhecimento acabam por ter critério clínico ao longo dos anos, não é? Mas muitos dos que estão a custo zero e que são casos sociais, e muitos deles acabam até por falecer connosco, não sei se têm esta ideia, mas somos nós que temos que tratar do funeral social, somos nós que muitas das vezes temos que entrar com esse valor e pagar as custas do funeral. Eu costumo dizer, a brincar, mas isto não tem piada absolutamente nenhuma, acho que já estive no funeral mais pequeno do mundo, em que era eu e o utente, e portanto eram os 2 senhores da funerária. Portanto, isto é triste chegarmos a este ponto. E pensámos que se calhar podemos fazer a diferença na vida destas pessoas, porque estamos diariamente com elas, acabam por não estar assim tão pouco tempo connosco, e isto é realmente aqui um problema da área social e que, no fundo, acaba por tocar aqui a franja da saúde, que eu acho que tem que realmente ser revisto e que tem que ser pensado. Agora, atualmente, já consigo lidar melhor com esta situação, e mesmo as nossas colegas também conseguem lidar melhor com estas situações, mas isto no início foi um bocadinho complicado, porque sentimos que, no fundo, não somos valorizados e sentimos algumas injustiças por parte do sistema, e, no fundo, e só estamos aqui na tentativa de tentar ajudar os utentes que são admitidos. Obrigada. Muito obrigada. Um minuto só. Foi muito rápido. Okay. Eu esqueci-me de vos dizer, mas está ali um cronómetro para vos ajudar a gerir um bocadinho melhor o tempo. Portanto, já passaram 2 minutos mais do tempo, mas se for muito rápido. Só para dizer aqui, em relação a esclarecer aqui uma parte da enfermeira, os juízes também se veem confrontados com o facto de não terem quem nomear acompanhante. E isso é importante que se perceba. A jurisprudência diz que o diretor técnico é a última solução, mas eles não têm outro recurso. E nós tivemos uma reunião muito interessante na Procuradoria-Geral da República, em que uma das procuradoras nos falou numa experiência no Norte, em que estavam a criar bolsas de acompanhantes nas comunidades mais pequenas e que estavam a funcionar. Não percebi se eram pessoas que eram reembolsadas, pagas ou não, mas de facto estava a funcionar, porque de facto aqui os juízes perante esta lei também não têm muito mais a fazer. Era só. Obrigada. Obrigada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do Partido Socialista. 5 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Coordenadora da Unidade dos Cuidados Continuados Integrados, a enfermeira Dulce Vargas, e a Sra. Consultora Jurídica, doutora Liliana Moura, muito obrigada por aqui virem. Agradeço a vossa vinda cá, que neste momento é muito pertinente, uma vez que o Partido Socialista está com a intenção de trabalhar no sentido de propor algumas alterações ao regime do maior acompanhado. Por isso, toda a informação que aqui nos tragam é muito útil e pertinente para o nosso trabalho. Nos últimos anos,
temos assistido a um envelhecimento da população, que implica alterações e adaptação dos cuidados de saúde. Cuidados estes que queremos que sejam integrados e de qualidade. Para se ir acompanhando a evolução do envelhecimento, tem-se vindo a criar estruturas de saúde e apoio social, por forma a garantir uma melhor qualidade de vida aos séniores, sendo estas estruturas intermédias que antecedem a integração na ERP, se as suas condições de saúde permitirem. Na Estratégia Nacional do Combate à Pobreza está previsto no eixo 4, forçar as políticas públicas de inclusão social e promover e melhorar a integração social e a proteção social das pessoas e grupos desfavorecidos. No ponto 4.3, assegurar o acesso das populações mais vulneráveis aos serviços públicos ou apoiantes regulados pelo Sistema de Proteção Social. Estão incluídas aqui as políticas públicas de inclusão social como elemento essencial para combater fenómenos de natureza conjuntural decorrentes de efeitos de crises económicas com impacto nos rendimentos, mas também para dar resposta efetiva a fenómenos mais persistentes de pobreza, permitindo a elevação dos níveis de vida e a interrupção na sua transmissão geracional. Está previsto uma reavaliação dos instrumentos de combate à pobreza que permitam uma flexibilização de respostas adequadas à diversidade e complexidade dos fenómenos da pobreza, assegurando o aumento da sua abrangência, eficácia e eficiência, e neste âmbito são valorizadas as atividades que permitam uma abordagem integrada das respostas públicas, reconhecendo que a especificidade dos grupos vulneráveis deve merecer igualmente uma resposta adequada. Também neste ponto, melhorar o acesso, sendo uma medida, melhorar o acesso aos cuidados de saúde através do reforço das respostas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, que ainda está em desenvolvimento. Na carta que nos enviaram, referiram que os técnicos são absorvidos pela organização do processo do maior acompanhado, como já também aqui referiram na intervenção inicial que aqui fizeram. No entanto, o ideal seria os técnicos fazerem um trabalho com a família, quando ela existe, no sentido de ser esta a preparar o processo do maior acompanhado. Muitas vezes, e tal como vocês aqui já referiram, não é possível este trabalho. Na sua perspectiva, na vossa perspectiva, qual seria o melhor caminho para se minimizar a sobrecarga do trabalho dos técnicos? E também gostava de vos... Eu, quando estive a preparar aqui aqui a audiência, falei com alguns elementos da saúde que referem que, relativamente ao processo do maior acompanhado, é frequente o Ministério Público pedir à saúde o testamento vital. E o testamento vital tem, sobretudo, informação sobre a saúde. Neste sentido, qual é a razão deste pedido? Utilizam alguma informação que esteja no testamento vital? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados. Um cumprimento especial à enfermeira Dulce Vargas, coordenadora da Unidade de Cuidados Continuados Integrados, e à doutora Liliana Moura, consultora jurídica da Associação Nacional de Cuidados Continuados. Agradecer desde já os contributos iniciais muito esclarecedores que nos deixaram, aquilo que foi o documento também que enviaram para este grupo de trabalho, e desde já permitam-me agradecer o vosso trabalho nestas unidades de cuidados continuados, que são fundamentais por aquilo tudo que aqui disse e por aquele grito de guerra que nos deixa aqui, que é: tentamos no fundo ajudar estas pessoas, mas sentimos-nos incompreendidos. E naturalmente que vocês, ao lidarem com casos sociais, muitas das vezes por falta de retaguarda familiar ou porque os familiares não têm competências nem têm meios para poder acudir a estas situações, vocês desempenham aqui um trabalho fundamental e substituem-se ao Estado no cuidado a estas pessoas que não podem ser de modo nenhum abandonados. E quando falamos aqui do processo do maior acompanhado, deixar-vos desde já uma nota inicial que eu acho que é importante nesta discussão. Isto é uma área que toca várias áreas governamentais, a primeira comissão por causa do Estatuto do Maior Acompanhado, a Segurança Social e a Saúde. Naturalmente que há aqui vários constrangimentos que estão a acontecer e nós, Grupo Parlamentar do PST, temos
também sido alertados, não só por vocês, mas temos sido alertados pelas instituições que prestam cuidados localmente, porque isto é uma realidade que pesa às instituições e muitas das vezes, como disse a senhora enfermeira, vocês veem-se de mãos e pés atados e a assumir responsabilidades que acaba por, para além de vos roubar tempo àquilo que é a gestão das unidades, também depois aos constrangimentos monetários naquilo que são estes cuidados. Permita-me pegar aqui naquilo que vocês mandam na carta, só para perceber, porque falam aqui na criação de um departamento no Ministério. Estando nós numa fase em que tentamos, que está a ser feita uma descentralização de competências, não entendem que esta concentração no Ministério ou numa entidade a nível superior não vai depois deixar os utentes numa situação mais frágil, porque não têm aquela parte de humanização que vocês conseguem colocar. Era perceber essa questão, porque surgem-me aqui algumas questões relativamente a esta questão, porque não estão tão próximos naquilo que é a prestação de cuidados, nem conhecem a realidade local, que causa alguns constrangimentos naquilo que é o vosso trabalho, mas acho que vocês desempenham da melhor forma e queria perceber essa questão. A doutora Liliana Moura falou também há bocadinho relativamente à Bolsa de Acompanhantes. Gostaria de perceber um bocadinho mais, porque sei que, pelo aquilo que eu vi nas notícias, que vocês pediram esta reunião com a Procuradora-Geral da República, e há uma outra coisa também que vocês fizeram e gostava de perceber também neste âmbito, que tem a ver com a providência cautelar que vocês colocaram relativamente à questão dos utentes que estão a ser direcionados para a média duração, quando deveriam estar para a longa duração, e perceber também aquilo que são aqui, até ao nível do maior acompanhado, se são muitos os casos que estão nesta situação, para perceber, porque esta é uma realidade que naturalmente tem que ser vista com outros olhos, e esta sensibilização que vocês trazem aqui hoje a este grupo de trabalho é importante, apesar de não ser uma matéria que depois será discutida e seguida por nós, mas naturalmente, e eu falo no âmbito do grupo parlamentar do PST, que naturalmente, antes de vir para esta audição, estive em conversa com a coordenadora da primeira comissão, que está muito sensível a esta questão. Nós vamos naturalmente pegar nela e olhar com alguma preocupação, porque é como disse, vocês acabam por transferir os utentes para a GERPIS e continuam a acompanhar no estatuto de maior acompanhado, e muitas das vezes têm acesso a informação que é uma informação mais confidencial do foro íntimo do utente, que depois acabam por várias pessoas terem acesso, e até que ponto é que isso também estamos a defender o bem-estar e o interesse dessas pessoas, e é importante também fazermos uma revisão, certamente aqui ao Estatuto de Maior Acompanhado, no sentido de cautelar as pessoas não só para o seu bem-estar, mas também aquilo que é o foro íntimo da pessoa, porque nós, enquanto pessoas, também temos que ter em conta essas questões. E da parte do Grupo Parlamentar do PST, mais uma vez agradecer a vossa exposição, e estamos disponíveis até, depois, se for necessário, contactar convosco no sentido de vermos aqui algumas matérias no futuro. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, senhoras deputadas, senhores assessores. Duas boas-vindas à Sra. Enfermeira Dulce Vargas, à doutora Liliana Moura, em nome do Chega. O tema básico desta audição é realmente o regime dos maiores acompanhados, mas na carta que nós recebemos do Dr. José Bourdin, a carta aborda determinados temas que julgamos serem também importantes e que têm reflexos, logicamente, em todo o vosso trabalho. Portanto, atentos à leitura do ofício que nos foi remetido, eu gostaria de vos ouvir sobre determinadas questões. A falta de informação fornecida pelos hospitais nos casos de episódios de urgência. Por vezes há uma subvalorização da informação clínica enviada pelas UCCIs nos episódios em que o utente é enviado aos serviços de urgência dos hospitais, sendo que, quando do regresso
do utente, algumas UCCIs constatam que os doentes não vêm acompanhados da nota de alta ou outra informação clínica. Outra questão, a falta de ligação entre os sistemas de informação, entre o fornecido pelo Estado e aqueles que as UCCIs utilizam. A inexistência de uma ação articulada e planeada entre as diversas entidades governamentais responsáveis por inspeções e auditorias. Gostaríamos também que se pronunciassem sobre a notícia publicada no Jornal Económico de 7 de agosto de 2023, que dava conta que, e cito, as unidades de média duração em cuidados continuados são as que têm maior prejuízo devido ao subfinanciamento do Estado e este ano, com a atualização salarial e a inflação, o valor pode chegar aos 500 euros mensais por utente. Um estudo da Faculdade de Economia do Porto, a que a Lusa teve acesso, concluiu que tanto as unidades de convalescença, portanto, internamentos até 30 dias, como as unidades de média duração e reabilitação, portanto, entre 30 a 90 dias, e as unidades de longa duração e manutenção, para prazos superiores a 90 dias, estão subfinanciadas, mas as que mais prejuízo têm são as UMDRs. Os autores do estudo sublinham que, apesar da atualização dos preços em 2022, o valor pago pelo Estado, e cito, continua a ser consideravelmente menor do que os custos unitários suportados pelas instituições de cuidados continuados, o que pode comprometer a qualidade dos serviços oferecidos por algumas instituições e até mesmo a sua sobrevivência. Subscrevem o teor desta notícia? E, por fim, em junho, o Dr. José Bordão afirmou que deveria haver uma boa articulação que não há entre a saúde e a segurança social. Fazer uma avaliação de quem precisa de lar de idosos, de centros de dia e cuidados continuados. Só depois desta avaliação é que saberíamos quantas camas iríamos precisar de cuidados continuados, porque este número de 5.500 pode ser curto ou demasiado. Diz ele ainda que a resposta sincera é que não sabemos. Este é o mal português, não medimos as coisas e fazemos tudo em cima do joelho. Lembrou ainda o Dr. José Bordão que 37% dos utentes dos cuidados continuados são casos sociais. A própria rede de cuidados continuados está entupida. Na realidade, admite, não sabemos quantas camas o país precisa. A situação mantém-se. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, e agradeço em especial à enfermeira Dulce Vargas e à doutora Liliana Moura. Agradeço em duas dimensões. Agradeço os esclarecimentos que foram muitíssimo claros. Já a informação enviada era bastante boa, mas foi claramente uma exposição muito pertinente, e agradecer antes de mais e sobretudo também o vosso trabalho. É impossível ficar indiferente. Tinha aqui várias questões sobre quais as consequências para as próprias unidades em relação às obrigações acrescidas que este Estatuto estava a carregar, em termos de carga horária, o que é que as obrigações significavam, se conseguem mensurar mais ou menos, é que é difícil e que haverá certamente muitas realidades, e é sempre difícil porque com certeza que não deixam tarefas por fazer, mas obviamente que tem que haver implicação no trabalho do dia-a-dia, é absolutamente impossível. E isso leva-me a outro comentário que já por em diversas circunstâncias na área da saúde, em diversas áreas, que eu tenho comentado que nós não podemos ter um país baseado em heróis, que na prática é o que nós muitas vezes temos. E isso, enquanto respostas sociais e enquanto políticas públicas, está errado. Nós temos que agradecer a cada uma das pessoas, mas como país estamos a falhar. Passando diretamente a perguntas, nomeadamente pelos dados que levantaram. Disseram que muitas vezes os utentes admitidos já vinham com a referenciação, ao contrário de outrora, da situação de serem referenciados como casos sociais. Também por questões de mensuração, gostava de perceber se vem na generalidade ou se de vez em quando vem, ou seja, já é uma prática recorrente ou se depende. Falou de 37% de casos sociais nas instituições, é bastante significativo.
foi claro na exposição também que há responsabilidades para as instituições, mas acaba por haver responsabilidades pessoais para o pessoal, passa a palavra, das próprias unidades, o que é algo que nos merece a todos, obviamente, bastante reflexão e que só, obviamente, não deveria ser assim. Notei numa frase que disse que isto poderia ser feito de outra forma. Gostaria de pensar se algumas sugestões para nós, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de contributo, como é que nós poderemos avançar para estas situações. Gostava de perceber também, referenciou, portanto, 37% dos casos, disse num dos casos em concreto, 50% na própria unidade onde estava, se tem a consideração que este é um tema transversal em todo o país ou se é mais grave em algumas regiões. Suponho que seja impactado também, obviamente, pela pressão das vagas nas ERPIs, não é? Portanto, terá um impacto, terá uma relação direta, mas se tem essa informação. E, por final, apenas reforçar aquilo que a deputada do PSD disse, que obviamente, este é um tema multidisciplinar e, portanto, a parte da Iniciativa Liberal, que contam quer já na preparação desta audição, quer no feedback desse trabalho conjunto com as diversas, nomeadamente com as diversas comissões e com a diversa multidisciplinaridade. E, mais uma vez, o meu obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento também os senhores deputados e especialmente as nossas convidadas, a enfermeira Dulce Vargas e a doutora Liliana Moura. Naturalmente que o PCP acompanha com atenção esta problemática, aliás, tem apresentado propostas até no sentido do reforço da resposta pública em cuidados continuados e integrados e, naturalmente, o problema essencial que aqui nos traz aqui é o do acompanhamento do maior acompanhado, até pela descrição que fazem do problema, merece uma redobrada atenção. Eu, justamente sobre isso, gostaria de colocar algumas questões, desde logo em ordem a esclarecer, quando dizem que a segurança social na prática, e mesmo os tribunais, acabam por obrigar os diretores ou coordenadores das unidades de cuidados continuados a constituírem-se como acompanhantes. Quer dizer, gostaria que concretizassem o obriga como e em que circunstâncias, provavelmente devido à falta de alternativas. E qual é a alternativa a esta obrigação? Por outro lado, referem várias vezes a expressão inúmeros utentes deixados nas unidades, inúmeras situações em que é preciso garantir a transferência e o acompanhamento das unidades para as ERPIs. Eu presumo que o responsável que era na unidade de cuidados continuados mantém-se como responsável, como acompanhante, aliás, também na ERPI, mas gostaria de ter um pouco a noção da dimensão do problema, se tem alguma estimativa, quantas pessoas estão, quantos utentes estão abrangidos por esta situação e já agora quantos profissionais estão abrangidos por ela. Por outro lado, preconizam de forma aberta a criação de um departamento no âmbito do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social destinada ao acompanhamento dos beneficiários. Eu gostaria que desenvolvessem um pouco mais este tópico e que tipo de solução concreta é que preconizam. Enfim, eu aqui pensando alto, estou a imaginar equipas de base distrital, de base concelhia, agrupamentos de municípios, enfim, o que é que preconizam e já agora que perfil, eu presumo que seriam técnicos da Segurança Social, mas que perfil específico preconizam. Eu creio que ter ouvido da doutora Liliana Moura uma referência a uma experiência de uma bolsa de acompanhantes. O que é que pode partilhar connosco, se é que eu ouvi bem, o que é que
pode partilhar connosco relativamente a estas bolsas? Como é que são constituídas? Qual é a base de recrutamento dos acompanhantes? Qual é o seu perfil e já agora onde é que existem? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Fazer aqui apenas uma referência que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda não está presente por motivos de agenda, no entanto está presente na sala a sua assessora, que depois lhe irá comunicar também aquilo que foi aqui verbalizado e também, no entanto, esta audição também é gravada, portanto o Sr. Deputado também depois terá a oportunidade de a rever. Dou então agora a palavra, não sei se a Sra. Enfermeira, se a doutora, para os 10 minutos finais. Muito obrigada. Okay. Eu vou só responder a 2 ou 3 questões que foram mais do ponto de vista jurídico. Consegue ouvir-me bem agora? Pronto, ok. Primeiro que tudo aqui à senhora deputada do PSD, em relação à criação do departamento ministerial ou a bolsa de acompanhantes e à questão da fragilização na relação com o utente. Eu acho que é muito importante distinguirmos 2 coisas. Uma coisa é o diretor técnico que vai continuar a fazer o seu trabalho enquanto cuidador do utente, verdadeiro cuidador do utente. Outra coisa será o eventual acompanhante profissional voluntário, seja aquilo que for, que serve para fechar contas, para fechar contas bancárias, ir fazer contagens a contadores da luz, da água, da eletricidade, porque os nossos técnicos fazem isso, prestar contas ao tribunal, fazer uma relação mensal de quanto é que gastou na farmácia, nisto e naquilo. Portanto, este trabalho do acompanhante, que não é produtivo para a pessoa que está doente, pode ser feito por alguém que não tenha uma relação com ele, sendo que o cuidado obviamente que terá que ser feito por alguém que tenha uma relação com ele. Falou-me também na questão da providência cautelar. A providência cautelar não tem nada a ver com o regime do maior de acompanhado. O que se passa é que nas unidades de média duração não há um pagamento das úlceras de pressão. E, portanto, aquilo que tem acontecido é fazem o encaminhamento errado, errado para a unidade de média duração de doentes que não têm capacidade de reabilitação para evitarem o custo acrescido do pagamento da diária da úlcera de pressão. Isto é uma prática generalizada e temos inclusivamente e-mails da ARS do Alentejo a dizer que não aceitam utentes, na média, com úlceras de pressão. Portanto, isto é uma questão que vai muito para além da questão do maior acompanhado. Em relação ali ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado Jorge Galveias, em relação ao subfinanciamento da rede, em 2009 o Tribunal de Contas fez um estudo sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados e ela já estava subfinanciada nesta altura. Se bem que os senhores deputados sabem, todos os anos, de acordo com aquilo que sai em portaria, deveria ser atualizados os preços em função da inflação. O que é que tem acontecido? Não tem havido aqui nenhuma ilegalidade, mas a verdade é que todos os anos é emitida uma nova portaria que suspende a aplicação deste artigo que manda atualizar de acordo com o índice de inflação. E, portanto, obviamente que se em 2009 estávamos com uma questão de subfinanciamento, agora estamos piores. Por fim, em relação ao Sr. Deputado do PCP, aquilo que lhe posso dizer em relação a esta solução que me foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, aquilo que percebi é que estes acompanhantes estavam inseridos no Norte, em vilas pequenas, e eram pessoas voluntárias, que, portanto, se comprometiam a tratar de todos estes aspectos burocráticos em relação ao acompanhado, assim como o ir visitar. Eu creio que isto é uma coisa que se pode pensar com base na premissa. Quem cuida e quem tem a responsabilidade de tratar das partes burocráticas e quem nada, não é preciso ser um médico ou enfermeiro para o fazer. Da minha parte, eu penso que é isto. Eu vou tentar responder às questões em conjunto, porque no fundo elas são todas transversais. Na realidade é assim, nós não somos obrigados a assumir este papel de acompanhante. Nós, no fundo, aceitamos este papel de acompanhante, não somos obrigados, deixar isto aqui claro. São muitos realmente os casos sociais que são reencaminhados para a rede. Muitas das vezes, mesmo as equipas que nos coordenam, no fundo as SALs que nos coordenam mais diretamente, não têm forma de impedir que estes casos sejam admitidos na unidade. Porquê? Porque consegue-se arranjar sempre um critério clínico para esta pessoa vir para a unidade. Portanto, ainda que se perceba dentro do quadro clínico, e nós que no fundo já trabalhamos há muito tempo nesta área, conseguimos perceber
por aquilo que vem descrito, provavelmente a pessoa não tem um potencial de reabilitação que se coadume como unidade de média duração. Porque aquilo que significa é que uma pessoa que vai para média duração supostamente tem que reabilitar ou tem que atingir os seus objetivos em 3 meses. Se nós estamos a falar, por exemplo, de uma pessoa que vem com úlceras de pressão na região sagrada, que no fundo não vai conseguir, ainda após um AVC, não é? Porque teve um internamento prolongado ou esteve um internamento prolongado em cuidados intensivos e vem com miopatias dos cuidados intensivos. Portanto, não se mexe. Esta pessoa, enquanto não tiver estas feridas tratadas, curadas, não vai conseguir fazer a sua reabilitação motora. Portanto, a reabilitação é um todo, mas na realidade como é que nós vamos poder levantar uma pessoa para um cadeirão ou alguém que tem uma ferida num calcanhar vai fazer carga nesse calcanhar como? Não vai ser em 3 meses que vai recuperar essas feridas e, portanto, vai haver aqui uma ocupação de uma cama em média duração que, no nosso entender, não é correto, porque esta pessoa podia ser encaminhada para uma longa duração, podem-me responder, não há vagas em longa duração. Não há, mas neste momento também já não há vagas em média duração. E, na realidade, se esta pessoa fosse encaminhada para uma unidade de longa duração, ela provavelmente iria ficar muito mais do que os 3 meses em longa duração. Depois de ter as suas feridas reabilitadas, aí sim poderia começar um processo de reabilitação com fisioterapia e com outro tipo de terapias, e aquilo que acontece é que as pessoas acabam por ficar em média duração com prorrogações atrás de prorrogações, ou então depois acabam por culminar com um processo de transferência para longa, a aguardar uma transferência para longa, e portanto vamos sempre aqui pelo critério clínico. Se nós formos avaliar, se calhar todos os utentes têm critério clínico, qualquer pessoa, se formos tentar esmiuçar, conseguimos arranjar critério clínico para os internar na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Eu acho que é isto que está neste momento a acontecer, é que já vem referido na área social do aplicativo informático que aquela pessoa não vai regressar ao domicílio, que a alta desta pessoa vai passar por uma ERP, e se percebemos no fundo que não há um grande potencial de reabilitação, o que é que esta pessoa vem fazer para a rede? Vem ocupar uma cama de alguém que se calhar teve um AVC, de alguém que tem potencial de reabilitação, que poderia ter uma resposta rápida da Rede Nacional de Cuidados Continuados e realmente ver a sua situação de saúde reabilitada naquele período que é fulcral, principalmente nos AVCs, após 1 mês, 2 meses do AVC, é fulcral que a pessoa tenha uma reabilitação, e isso não acontece. Acaba por ficar em hospital a aguardar uma vaga, ou então muitos deles até acabam por ir para casa a aguardar uma vaga para cuidados continuados, que aí então ainda é mais gritante, porque quando os utentes nos chegam do domicílio, claramente não têm critério para a rede e vêm para ficar, e depois não vamos conseguir efetivar estas altas. Quando nos falavam da sobrecarga dos técnicos e dos profissionais, a sobrecarga obviamente é enorme, e não estamos só a falar do setor da parte social, dos técnicos do serviço social ou do coordenador da unidade, mas mesmo os próprios médicos e os enfermeiros têm que constantemente emitir relatórios para o Ministério Público e portanto, não passa muitas vezes pela questão do testamento vital, mas por relatórios clínicos que têm que ir atualizados à data, e apesar de haver um aplicativo informático onde toda a informação é registada de todas as áreas e é registada mensalmente, está sempre atualizada, o Ministério Público também não aceita esse tipo de informação, em que era tão simples nós chegarmos ao aplicativo informático, imprimir o registro médico e enviar ao Ministério Público. Não aceitam, tem que ir um relatório, portanto, que é feito e que não, e é mais uma sobrecarga, no fundo, para os médicos que também trabalham connosco. Em relação a esta questão do subfinanciamento, e já que estava a falar das úlceras de pressão, as unidades de média duração acabam por estar, neste momento, subcarregadas e extremamente subfinanciadas. Porquê? Por isto mesmo que é, há um utente que vem para média duração, que vem multiscariado, portanto, com imensas feridas, que na realidade vem ocupar uma vaga de alguém que podia simplesmente chegar e começar a fazer a sua reabilitação, a sua fisioterapia. Esta pessoa vai ocupar uma cama, muitas das vezes nem sequer tem condições clínicas para fazer levante, e muitas das vezes isto vem descrito a nível hospitalar e a pessoa não tem esse critério, porque imaginem como é que uma pessoa que tem uma ferida num calcanhar ou tem uma ferida na região sagrada, no fundo das costas, vai levantar para um cadeirão, vai levantar para uma cadeira de rodas, quando muitas das vezes nem sequer tem postura de tronco para segurar, não é? Portanto, e não é só isto, não é só a questão dos tratamentos das úlceras de pressão, que não são pagas em média, mas aquilo que sentimos há uns anos a esta data também, tem a ver muito também com a parte da medicação. A medicação, apesar de ser uma parcela daquilo que vem descrito na legislação, a parcela da medicação não é suficiente para a medicação que os utentes atualmente tomam, de longe. Portanto, cada vez mais os utentes estão a fazer medicação, no fundo, medicação
que é muito mais cara. Porquê? Porque, a nível, por exemplo, dos antibióticos, estamos com um problema sério no país, em que, na realidade, as pessoas já não cedem a qualquer tipo de antibiótico. E, portanto, quando estamos a falar de medicamentos que são de última geração, todos esses medicamentos são caríssimos. As famílias, por si só, já não os conseguem pagar. As unidades de cuidados continuados também não, porque se estamos a falar de uma parcela, agora não sei precisar e não sei se são 30, se são 20, se são 40 euros, não interessa, mas, na realidade, estamos a falar de uma caixa de medicamentos que pode custar entre 50 a 100 euros e aquela caixa de medicamentos, se calhar, dá apenas para 15 dias. Vocês imaginem o que é a sobrecarga das unidades de cuidados continuados neste âmbito. Em relação, no fundo, aqui à resposta, ou no fundo aqui à solução, eu não sei se a solução passa por uma bolsa, eu não sei se passa, no fundo, por equipas que sejam, no fundo, distribuídas no terreno, se passa pela criação de uma entidade. Na realidade, também foi o Sr. Procurador-Geral da República que acabou por nos dar esta ideia, porque, daquilo que nós percebemos, isto também acontece noutros países, e existe uma entidade, no fundo, que regula isto e que, no fundo, acaba por atuar no terreno. Portanto, eu, quando tenho uma situação que tenho que resolver e tenho que encaminhar a situação para várias entidades, se eu tivesse apenas que concentrar-me numa única entidade que me conseguisse resolver o problema e essa, sim, mais facilmente conseguir chegar junto do Ministério Público, junto da Segurança Social, junto do CNP, enfim, que, no fundo, conseguisse tratar destas situações e que ficasse tudo mais centralizado, em vez de ser uma diretora de uma unidade ou uma assistente social de uma unidade que tem, no fundo, de imensa dificuldade em chegar às várias entidades. Porque imaginem que só para poder avançar com um processo de maior acompanhado, é necessário que a pessoa tenha o seu cartão de cidadão atualizado. Se o cartão de cidadão, por exemplo, expirou durante a sua permanência no hospital, é a unidade de cuidados continuados que tem que tratar. E é a unidade de cuidados continuados que tem que ter dinheiro se o utente não tiver, é a unidade de cuidados continuados que, no fundo, que tem que proceder a todas estas diligências, quando podia haver uma entidade onde isto se centralizasse tudo. Relativamente à questão que o Dr. José António Bordin abordou, no que toca ao número de camas existentes no país para cuidados continuados, isto é uma coisa que nós sentimos no terreno. Nós sentimos que muitas das vezes há utentes que estão em ERP, que não deveriam estar em ERP, deveriam estar em cuidados continuados. Há utentes que estão em cuidados continuados que poderiam estar em ERP e não têm vagas em ERP. Há utentes que estão no domicílio que deviam estar numa unidade de cuidados continuados ou numa resposta hospitalar e não o estão, e que se calhar são encaminhados à urgência, vezes sem conta e vezes sem conta têm alta e acabam por falecer no domicílio ou falecer, no fundo, noutra resposta qualquer, porque se realmente fosse feito este levantamento e se percebesse que às vezes era uma questão, desculpem o termo, mas é juntar as cartas, baralhar e voltar a dar de novo e colocar as pessoas nos sítios certos ou nas respostas adequadas, e se calhar já facilitava muito. Às vezes era uma troca quase direta. Há uma pessoa que está num lar que precisa de cuidados continuados, eu tenho uma pessoa de ERP que precisa de ir para e que está a ocupar uma cama. E acho que podia começar exatamente por aí. E penso que não é só uma questão de haver mais vagas em cuidados continuados para dar este tipo de resposta, mas, obviamente, também criar as respostas onde elas são necessárias. E aquilo que eu sinto é que, e nós nas unidades todos sentimos, é que há uma escassa resposta social naquilo que tem a ver com as ERPs, porque, infelizmente, as famílias cada vez estão menos capacitadas para cuidar dos seus idosos, porque as famílias têm que trabalhar, porque as famílias não conseguem deixar o seu idoso sozinho em casa. E olhem que eu já assisti, mesmo enquanto enfermeira da comunidade, que já o fui, e já trabalhei numa equipa de cuidados paliativos no terreno, portanto, já consegui ver muitas pessoas em casa e no domicílio, e acho que isto cada vez acontece mais, que não têm qualquer tipo de condições para estar no domicílio. A família faz um esforço enorme para conseguir deixar aquela pessoa tratada de manhã, para conseguir ir lá à hora de almoço posicioná-la, para conseguir ir lá à equipa dos cuidados continuados fazer o tratamento, ir à equipa do serviço de apoio domiciliário. Se as pessoas estão em boas condições, não estão. Realmente é no seio da família que nós nos sentimos bem, mas realmente estamos a dar estas condições para as pessoas serem cuidadas em casa? Se calhar não estamos. E as respostas neste momento não são suficientes, nem a nível de ERP, nem a nível de cuidados continuados, e se calhar teremos que repensar esta questão. Obrigada.
Muito obrigada. Agradecer-lhes mais uma vez a vossa presença aqui. Sra. Deputada, para... Senhora Coordenadora, só uma questão que não ficou esclarecida e, se me permite, eu acho que a audição é para nos esclarecer importante, não sei se posso colocar. Rapidamente. Muito rapidamente, só porque eu falei na questão da providência cautelar, eu sei que não tem naturalmente a ver com o Estatuto Maior Acompanhado, aquilo que eu pretendia saber, e era direcionada à minha questão, era se temos, no âmbito dos maiores acompanhados, muitos utentes nesta situação. Isto porque o custo adicional que vocês já têm de estar com o encargo de estarem com a questão do acompanharem, já há um custo adicional para a instituição, perceber se há muitos nesta situação. E permita-me só, porque falou na questão de que quem cuida e quem está a responder pela prática burocrática podem ser duas pessoas diferentes, o Estatuto Maior Acompanhado permite ser mais do que um a acompanhar, perceber se realmente nas instituições, se vocês têm conhecimento que há ou não mais do que uma pessoa, porque aí há uma repartição também de responsabilidades e até se calhar facilita naquilo que é o custo que vocês estão a ter. Muito obrigada. É muito rápido. Na prática, os nossos juízes não têm optado pelos dois acompanhantes, ou seja, preferem centrar numa pessoa. Verdade seja dita que há juízes muito sensíveis, há outros que têm provavelmente uma profunda ignorância do que é o dia-a-dia. Isto depois acaba por haver aqui dificuldades. Em relação ao facto de termos muitos acompanhados, temos muitos. Eu posso lhe dizer que, talvez não tanto na unidade, mas nas outras respostas sociais, somos nós que tratamos sempre do regime do maior acompanhado. Por dois motivos. Porque a família tem um total desconhecimento, depois porque se desinteressa, seja por que razões for, não, mas acaba por adiar a situação, e depois também porque há quem veja aqui nós fazemos um requerimento ao Ministério Público havendo a isenção da taxa de justiça que não existe se for a família a requerer diretamente ao Sr. Juiz. Portanto, isto é mais um encargo. Eu posso dizer que, enquanto consultora jurídica da ANCC, eu já instaurei seguramente mais de 100 processos de maior acompanhado. Não sei se respondi a tudo. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez então expressar aqui os nossos agradecimentos e também a disponibilidade deste grupo de trabalho e desta comissão para aquilo que vocês precisarem. Tenho a certeza que daqui sairão algumas propostas de alteração ao Estatuto do Maior Acompanhado. Espero também que sejam elas suficientes para fazer face àquilo que são as vossas preocupações, tanto das instituições, mas principalmente também dos utentes e do bem-estar destes utentes, não é? Que, apesar de serem maiores, requerem aqui cuidados muito especiais. Muito obrigada mais uma vez e um resto de um bom dia de trabalho, tanto à senhora enfermeira como à doutora, como também aos senhores deputados. Muito obrigada.